Saiba o que não fazer. Não dê destaque à notícia, nem na capa, nem em títulos grandes. Evite repetir e atualizar a notícia, mesmo que se trate de uma celebridade. Só use a palavra suicídio no título se for para divulgar ações de prevenção e de amparo, jamais para noticiar atos suicidas. Não divulgue o método utilizado, nem o lugar, e muito menos imagens da cena. Tente omitir cartas ou bilhetes que podem incentivar, demonstrar vingança ou romantizar o ato. Um suicídio não costuma ser inexplicável ou sem aviso e pode ter sinais de alerta. Dê orientações sobre como identificá-los. Também tente não usar expressões como encontrou a saída, livrou-se do sofrimento ou encontrou a paz. Você pode passar a mensagem de que morrer é uma alternativa viável para quem está sofrendo. Um suicídio não é um homicídio, nem mesmo um caso de polícia. É uma questão de saúde pública. Tenha cuidado com o alarme. Epidemia ou surto são palavras que precisam ser evitadas. Observe o uso da linguagem. Lembre-se de que há uma família lidando com a perda de uma pessoa. Seja sensível. E o que fazer? O suicídio é um tabu que precisa ser desconstruído, então não tenha medo de falar sobre o tema de forma responsável. Tente não ser sensacionalista. Falar sobre suicídio envolve vidas e o risco de perdê-las. Informe como as pessoas podem procurar ajuda, telefones, CAPs e outras alternativas. Faça também produções informativas sobre os sinais de alerta. Tente colaborar com a prevenção do suicídio sendo uma fonte confiável de orientação. Se tiver dúvidas, consulte um especialista. Ao invés de dizer que alguém cometeu suicídio, diga que morreu por suicídio ou morte por suicídio. Assim, você não personaliza o ato e evita o efeito contágio. Uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês, comemorando, então, esse aniversário. E, em virtude desse ser, então, esse momento especial, eu vou fazer uma pequena modificação no tema, em homenagem ao aniversário, para a gente marcar, então, um evento de uma maneira diferente. Recentemente, eu converti um seminário que a gente tinha em palestra. E esse tema que vocês deram hoje é de um seminário mais longo. Então, nós estamos vivendo uma época extraordinária, por um lado, complicada, por outro lado. Tá? Extraordinária porque, segundo o New Led, que é um site na internet especializado em pesquisa de opinião, eles fizeram uma pesquisa perguntando às 100 pessoas mais influentes da comunidade científica: você se sente otimista com relação ao planeta e à humanidade? O que significam as 100 pessoas mais influentes? Entre eles existem prêmios Nobéis em várias áreas do conhecimento, por exemplo, o expoente na robótica, o expoente na antropologia, o expoente na sociologia, o expoente na área da medicina, da psicologia, em várias áreas. 100 pessoas que foram votados dentro da comunidade científica, não foram jornalistas. A própria comunidade científica votou quem você considera, em termos acadêmicos, intelectuais, a pessoa mais importante. Então, esses 100 escolhidos dentro da comunidade científica responderam a essa pergunta: como você se sente? Você se sente otimista ou pessimista com relação à humanidade e ao planeta? E, para surpresa minha, os 100, ou seja, 100%, disse que se sente otimista com relação à humanidade e ao planeta. Então, não estou falando de jornalistas, não estou falando de empresas, não estou falando de modelos comerciais, estou falando dos homens que realmente produzem conhecimento. E não houve uma única exceção. Os 100 responderam
que se sentem otimistas com relação à humanidade e ao planeta. E aí perguntaram por quê. E cada um, na sua área, respondeu por quê. E um especialista em ecologia disse que a evolução tecnológica que nós estamos atingindo vai permitir, nos próximos 10 anos, reverter uma grande parte dos danos que nós causamos ao planeta. Que é o contrário do que a gente ouve na propaganda, na televisão, né? Totalmente distinto. Isso, uma antropóloga dizendo, olha só a frase, nunca se amou tanto quanto hoje. Chocante, né? A gente só tem notícia de guerra, assim, sim. Aí a própria jornalista questionou assim, mas por que você diz isso? Porque eu estudo especificamente o casamento. É a pesquisa dela. E ela diz que os casamentos eram arranjados. E os motivos das uniões familiares eram comerciais. E foram comerciais pela maior parte da história. Apenas de 60 anos para cá que isso começou a mudar. E hoje as pessoas dão mais valor a valores afetivos do que comerciais. Então ela diz que como o casamento dentro desse modelo é uma coisa nova, ainda tem dificuldade, mas nunca se amou tanto quanto hoje. E isso de alguém especializado em estatísticas associadas ao casamento. Porque alguém pergunta assim, e o divórcio? Que aumentou? Ela diz, sim, mas o que acontece hoje, como qualquer dinâmica nova, existem suas adaptações. Então, antigamente, você não tinha o direito de fazer isso. E não estava acostumada a escolher livremente. Então, ela diz que o casamento é uma instituição recente. Eu disse, como? Aí a moça, mas tem... Não. Vamos ao significado da palavra, né? Casamento é um contrato entre duas partes, que pressupõe lealdade e fidelidade, não é verdade? Porém, para você ter um contrato entre duas partes, as duas partes têm que ser livres para escolher. Então, você não faz um contrato onde um é obrigado a obedecer e o outro não. Deixa de ser um contrato e passa a ter outro nome. Em vez de casamento, chama-se escravidão. Então, quando você compra um dos parceiros, mediante moeda sonante, não chama casamento, chama escravidão. Então, qual a diferença de você ir a um porto e comprar uma escrava negra para o seu uso, de você estar no Afeganistão e comprar uma menina de 9 anos? A diferença é que numa está escrito escravidão e na outra está escrito casamento. Agora, oficialmente, qual a diferença? Então, o casamento, dentro da sua definição, contrato entre duas partes, é algo muito recente para a gente ainda avaliar nesse sentido. Então, ela é uma especialista. E ela diz, então, que o amor tem aumentado nos relacionamentos. Então, você já não escolhe seu cônjuge com relação a fatores financeiros. Então, terras, por exemplo, heranças. Ah, mas isso ainda existe. Ainda existe, mas não é mais a maioria. Ou uma mudança significativa. E todos eles, todos sem uma única exceção, se sentiram otimistas com relação à humanidade e ao planeta. Isso estou falando dos cientistas. Porém, ao mesmo tempo que esse material saiu, um outro material saiu também. O que, tecnicamente, seria uma contradição a essa colocação. O censo internacional, que ele soma o censo de cada país, fez uma estatística alarmante. Tá? Primeiro, parte boa. Todos os índices sociais. O que são índices sociais? São números que medem o bem-estar social. Por exemplo, a diferença de salário entre homens e mulheres, tá? A mortalidade infantil, a escolaridade, o nível dos salários, a longevidade, se a pessoa passa fome ou não passa fome, a flutuação dos salários, tudo isso é analisado e são chamados índices sociais. Bom, internacionalmente falando, todos, sem uma única exceção, todos os índices sociais melhoraram. Tá? Existem países onde tem, gente, mas vamos lá. O que é a maioria? Somando toda a humanidade, nós tivemos o quê?
Então, a longevidade, o que é a longevidade? Nós vivemos mais. Os salários estão melhores. A fome não é mais o nosso principal problema. Então, se morre mais de obesidade do que de fome. Então, a comida excessiva hoje é o maior dos nossos problemas, e não a ausência de comida, apesar dela ainda existir, né? Os salários estão melhores, a disparidade entre homens e mulheres diminuiu muito, houve uma melhora em todos os sentidos, tá? Em grau de conforto, em grau de escolaridade. Hoje nós estamos vivendo uma época extraordinária da democratização da informação. Por exemplo, se você quer estudar, você pode. E gratuitamente, na internet. Então, na internet, você pode aprender o idioma que você quiser. Não tem mais, eu não tenho dinheiro para pagar o CCA. Sem propaganda, tá? Você pode fazer um curso grátis, de qualquer idioma que você queira. Mandarim, tem. Árabe, tem. O que você quiser. Se quiser estudar, você pode. Não é só isso. Michael Sandel, que é um expoente numa área do conhecimento, ele também tem um outro trabalho mais oculto, que não é muito conhecido. Ele trabalha num grupo de pesquisadores, de pessoas influentes, na democratização da informação. Ele é um professor emérito de Harvard, e ele convenceu a universidade a colocar na internet gratuitamente a maior parte dos seus cursos clássicos. Então, você pode fazer o curso de matemática, de química, de física básica, de várias matérias básicas, que é o mesmo que os alunos de Harvard têm na internet, oficialmente, realizaram uma prova e ganharam um certificado. E com legendas, em 34 idiomas. Tá? Então, se você quiser, você faz o curso de matemática que o mesmo aluno de Harvard faz. E química, todas as matérias chamadas matérias básicas estão disponíveis na internet, se você quiser estudar. Então, quando alguém diz, é muito difícil. Hoje em dia não podemos mais considerar, ok? Então, você tem, em todos os sentidos, a informação. O que acontece muito, gente, né, é que muitas pessoas estudam para fazer prova. Sabe o que significa? Que se eu der uma prova agora para vocês, de 2º grau, quantos aqui presentes iriam passar? Sabe o que significa? Que vocês têm um diploma de 2º grau, mas não têm o 2º grau. Quem tem o 2º grau, tem para sempre. Significa que ele aprendeu a matéria e ela lhe pertence. O que as pessoas possuem é um papel, que diz que ele tem o 2º grau. Mas, na prática, tem? Isso não funciona só para o 2º grau. Funciona também para a universidade. Eu sou formada em arquitetura. Se eu der uma prova de arquitetura, você passa agora? Sou formada em direito, passa? Ok? Então, significa que você não possui 3º grau. Não possui nem o 2º. Você possui um papel. E esse papel está escrito diploma. Mas papel vale o quê? A tinta em que ele foi impresso. Ok? Agora, informação real, você pode ter à vontade. Então, hoje em dia, o ensino virou um comércio, e um comércio de papel. Então, quando você cola numa prova, o que isso significa? Meu objetivo é adquirir um papel. Olha, se você quer ser honesto, então, compra logo o papel. Não desperdiça tanto recurso, não é verdade? Então, entre as pessoas que realmente são reconhecidamente conhecidas, eles se sentem assim. Todos os índices sociais melhoraram. Porém, no censo, eles observaram um fenômeno, e um fenômeno alarmante. Tá? Todos os índices melhoraram. O conforto melhorou, tudo melhorou, porém, o ser humano se sente infeliz. A infelicidade está aumentando.
E de 1915 para cá, aumentou 8%. Então, os índices melhoraram, mas a infelicidade aumentou. Mas o que é o problema? É que a infelicidade aumentou 6% numa determinada camada da população, que durante séculos era uma camada da população feliz. Então, de 1915 para cá, a infelicidade aumentou 6% entre crianças e jovens. Então, as crianças sempre foram seres humanos felizes, não mais. Então, atualmente, as crianças estão se autodenominando infelizes. Tá? E a primeira vez que esse fenômeno apareceu, ele foi publicado em 2015, mas foi em 2013 e 2014 que foi feita a pesquisa. A pesquisa normalmente tem 2 anos. Então, ela foi feita, foi publicada em 2015, e as crianças, pela primeira vez na história, se colocaram como eu sou infeliz. E o pior, aumentou de lá para cá. Bom, pode ser mentira, né? Pode ser mentira, mas não é. Por quê? Porque a principal causa morte de seres humanos na atualidade, em primeiro lugar, é acidente de automóvel. O que mais mata gente hoje, nesse momento, é acidente de automóvel. Tá? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, falando de asa delta, pular de asa delta, né? Ah, isso é muito perigoso. Eu disse, quantos acidentes de asa delta você ouviu falar nos últimos 10 anos? Quantos acidentes de automóvel, depois de tomar uma cerveja, você ouviu falar nos últimos 6 meses? Então, se você pegar o número de vítimas, então o número de vítimas de uma cerveja mais automóvel é um absurdo. E a faixa etária é entre 15 e 25 anos. Ou seja, o que é que mata mais jovens hoje em dia? Carro e cerveja. Juntos são fatais. E pense nisso, é exatamente isso. O motivo desses acidentes que a gente está falando é álcool. Álcool, jovem e automóvel igual a morte. Tá? E a maior parte é morte. De tal maneira que, se você tem 80 anos, tá? Em termos probabilísticos, nos próximos 6 meses, você tem 68% mais chance de estar vivo que seu neto de 15. A velhice já agora não é... está mais velho. Qual tem mais chance de morrer? Quem tem 15. Então, a maior taxa de mortalidade hoje está entre 15 e 25 anos. Vocês estão entendendo? Então, se você tem todas as faixas etárias representadas, quem tem mais chance de morrer? Quem tem entre 15 e 25 tem mais chance de morrer. Lembram? Mudaram os índices sociais. Então, você fica em casa aos 80 anos, você sai muito pouco, a chance de você morrer é muito pior. Vai morrer de doença. Agora, se você sai de casa e pega um ônibus, não tem certeza se voltará. Tá? Bom, a segunda causa mortes, que eu falava há 5 anos atrás, a segunda maior causa de mortalidade na humanidade era uma doença. E, ao contrário do que todo mundo pensava, não era câncer nem tuberculose, era diabetes. A doença mais mortal era diabetes. Porque você morria devido a complicações da diabetes. Infarto agudo do miocárdio, trombose, tromboembolismo, uma série de sequelas da diabetes. A diabetes é uma doença que estava grande, crescendo muito, lembra? Nosso problema hoje não é a obesidade? Então, a diabetes disparou, está no espaço. E ela causa morte. E, quando não causa morte, causa sequelas graves, cegueira, amputação, um monte de problemas. E era a segunda maior causa de morte na humanidade. Tá? Bom, em vista dessa estatística, a Organização Mundial de Saúde resolveu fazer uma grande campanha de conscientização com relação ao diabetes. Você já deve ter visto cartazes de diabetes, toda parte, né? Ônibus, começaram a produzir. Vocês agora compram em qualquer loja um kit para medir a glicemia, num custo muito baixo. Tem agora um aparelhinho, você bota uma pilha e faz, e o SUS te fornece as coisinhas de teste. Ou seja, qualquer pessoa pode testar a glicemia. Cartazes, na televisão, palestras. Então, em toda parte, começaram a falar da diabetes. Funcionou. Funcionou tanto que a diabetes não é mais a segunda maior causa de morte na humanidade. Caiu. Tá? E todas as outras caíram. A morte pela violência diminuiu, a morte pela guerra diminuiu, a morte, sobretudo, diminuiu. E a morte no trânsito também. Tá? De 50 para cá, a morte no trânsito caiu 30%.
muito. Ainda é a primeira, mas, no ritmo que ela está caindo, vai deixar de ser. Só tem uma estatística de mortalidade que sempre aumentou desde que foi medida a primeira vez. Suicídio. E o suicídio hoje está em segundo lugar. A diabetes caiu, o suicídio está em segundo. Como a morte no trânsito está caindo, eles calculam que, nesse ritmo, o suicídio será a primeira causa de morte da humanidade em 2020. Tá? Se vocês notaram, as leis de trânsito estão cada vez mais duras. Então, eles vão criminalizar um monte de coisa. Vários países tomaram essa decisão, a decisão internacional. Se você beber e dirigir, agora vai para a cadeia. Tá? Em alguns países, direto, não tem mais negócio de... Não. Para tentar diminuir isso, então, vários países concordaram, um acordo internacional, quando for sancionado, bebeu, dirigiu, aconteceu um acidente, você vai para a cadeia. Tá? Isso vai diminuir mais ainda. Então, se isso realmente acontecer, em 2020, o suicídio será a primeira causa de morte na humanidade. E o que é pior? Aparentemente, não tem jeito. Porque essa estatística já estava aparecendo e a Organização Mundial de Saúde não funcionou com a diabetes. Então, bora fazer uma campanha de prevenção ao suicídio. Não funcionou. Por quê? Tudo o que eles tentaram com relação à prevenção do suicídio teve efeito contrário. Tá? Alguns países, por exemplo, Alemanha, Suécia, né, Áustria, eles estavam com campanhas pró-suicídio. Eles queriam que idosos e pacientes terminais se matassem. Por quê? Porque seria produtivo para o Estado. Né? Você é um paciente terminal, se você se suicidar, sai mais barato. Então, eles tinham campanhas para o aborto, né? O suicídio assistido, várias outras, até palestras sobre isso em hospitais, etc. Se você fizesse opção, sem dor, você tem acompanhamento, tudo isso, eles tinham uma campanha. Todos cancelaram. Por que eles cancelaram? Porque o suicídio realmente aumentou, mas não onde eles queriam. O suicídio aumentou entre crianças e jovens, que é justamente o que eles não querem. Porque a Alemanha, Suíça, Áustria, etc., estão com densidade demográfica negativa. O crescimento demográfico dele é menor. Então, nasce menos gente do que morre. Então, de jeito nenhum, eles querem que crianças e jovens se suicidem. Eles querem que idosos façam isso. Os idosos não só não fizeram, mas aumentou entre crianças e jovens. Em vista disso, eles cancelaram as campanhas. Tá? Todas essas campanhas, eles comerciaram, parou, porque nenhum deles esperava isso acontecer. Tá? Não sabem se foi essa campanha que fez isso, mas o fato é que aumentou. Tá? E aumentou em toda parte. Toda vez que eles faziam palestras sobre isso, aumentava. Por quê? Porque, aparentemente, a pessoa que está pensando no suicídio, quando ela ouve falar sobre isso, uma boa ideia. Então, é como se fosse uma afirmação. Então, ela pensa, mas não tem coragem de verbalizar. Quando alguém verbaliza, boa ideia. Várias pessoas tentaram um método de conscientização, o efeito é contrário. Tá? De tal maneira que os jornalistas, isso é uma convenção internacional, eles chegaram à conclusão de não anunciar, tá, o suicídio. Então, você não tem mais notícia, suicídio não sei aonde, não tem. Mas ele continua acontecendo. Por exemplo, a ponte Rio-Niterói. Tá? Que você joga. Não aparece no jornal mais. Porque quando aparece, 10 outros aparecem para se jogar. Tá? No metrô também. Quando o metrô atrasa não sei quanto tempo, se anunciar, 20 pessoas fazem isso. Então, eles não anunciam. Tá? Algumas pessoas, por exemplo, teve um seriado na Netflix que, teoricamente, a ideia do autor era conscientizar sobre o suicídio. Tá? E o efeito foi que ele já foi proibido em diversos países. Por quê? Por aumentar a taxa de suicídio. Aí ele se opôs, disse que não, que isso era uma perseguição, mas aí eles fizeram o quê? Mostraram. O suicídio do filme, né, que ele está descrevendo, usando como técnica para prevenção, é de um tipo. O tipo mais usual entre jovens é outro. Nos lugares onde passou o seriado, aumentou justamente aquele do filme, que não é usual.
Tá? Então, a taxa de suicídio aumentou e no tipo descrito no filme. Mesmo assim, confrontado com essa estatística, ele fez uma segunda temporada, porque deu lucro muito grande. E não é só isso. Tá? Existe na internet um desenho animado. Desenho animado. Muito bem feito, muito bonitinho, com trilha sonora, chamado A Pequena Loja dos Suicídios. E A Pequena Loja do Suicídio, teoricamente, o autor diz, é para conscientizar as pessoas, porque nos minutos finais tem uma mensagem positiva. Porém, ele começa o desenho com várias cenas de suicídio, pessoas se jogando de prédio, pessoas se enforcando, bebendo veneno, fazendo tudo isso, desenho animado. E ele, mas é um desenho animado para adultos. Se você pegar seu filho vendo um filme na internet, normalmente você presta atenção, né? Mas se ele estiver vendo um desenho animado, normalmente, no nosso inconsciente, desenho animado está associado a quê? Criança, né? Tanto que você, quando quer alguma coisa, fala, desenho animado para adultos. É para você ver adulto. Porque falou desenho animado, você se desinteressa. Porque isso não é atividade para adultos. Por isso você não diz desenho animado infantil, que é o que normalmente você faz, né? Camiseta infantil, roupa infantil, não. É o contrário, desenho animado para adultos. Para conscientizar você que é para adulto. Mas é A Pequena Loja do Suicídio, tem como tema principal o suicídio. E essa loja vende o quê? Técnicas de se matar. Então, um cliente chega, você tem medo de dor, você quer o quê? Você quer um efeito mais dramático, você quer isso e aquilo, e ele vende para você um kit suicídio. Então, o nome do desenho é A Pequena Loja do Suicídio. E qual o efeito quando uma criança, nessa situação, assiste? Ou um jovem? Tá? Lembrem-se, quando a ideia suicida está lá, o que ele precisa é um empurrãozinho. Tá? Muita pessoa não tem a coragem de verbalizar isso. Por exemplo, ela tem um impulso suicida, mas quando você verbaliza, é isso que eu precisava. E ao contrário, você imagina, né? Você não vai olhar no rosto da pessoa e saber que ela tem essas ideias. Tá? Ela pode sorrir, botar uma foto na internet num dia, e no dia seguinte ela se suicida. E isso acontece em 62% dos casos. Bom, essa situação foi objeto de um congresso para estudar isso, né? Esse aumento do suicídio, como prevê, já que as práticas usuais, né, de conscientização não estavam funcionando, tanto que eles não fazem mais palestras sobre isso diretamente com os jovens. Estavam discutindo isso e vários cientistas importantes estavam participando. E lembram daqueles 100 mais influentes? Um deles estava nesse evento. Quando ele saiu do evento, uma jornalista o abordou, né? E questionou, o que o senhor pensa sobre isso? Né? Porque durante o evento eles chegaram à conclusão que abordar o suicídio era contraprodutivo, mas havia um motivo para que isso tivesse aumentado. Aí foram que apresentaram a estatística da infelicidade. A infelicidade não cresceu entre crianças e jovens? Ninguém se mata para chamar atenção. A pessoa se mata para parar o sofrimento. Então, se ele está sofrendo, ele acha que é uma boa ideia para que ele desapareça. E a infelicidade entre crianças e jovens é muito difícil de ser trabalhada. Então, se está aumentando a infelicidade nas crianças, o suicídio aumentar é um paralelo fácil de raciocinar. Então, durante o evento, eles chegaram à conclusão que a causa desse aumento estava ligada àquela estatística sobre o aumento da infelicidade. Lembram? 6%? Então, a infelicidade aumentou entre as crianças, então, essa estatística estava combinando com o que estava acontecendo, ou seja, aquela fala não era falsa. Lembram que havia dúvida? Se houve um erro metodológico, se era infelicidade mesmo? Com o aumento do suicídio, eles chegaram à conclusão que sim, a estatística estava verdadeira. Isso foi a resposta do Congresso. No que saiu, a jornalista abordou o cientista e questionou: a que o senhor atribui o aumento da infelicidade entre crianças e jovens, visto que tudo está melhor? E, bom, primeiro deixa eu falar quem é essa pessoa. Tá? Esse cientista ganhou um prêmio Nobel de Economia. Ele é economista? Não.
Ele ganhou um prêmio Nobel sim. Ele é um psicólogo que estabeleceu uma linha de pensamento que previa comportamentos econômicos. Aí deram o prêmio Nobel de Economia para ele. Bom, ele, como psicólogo, também ganhou um prêmio de psicologia. Não tem prêmio Nobel de Psicologia, mas o maior prêmio na área da psicologia ele ganhou. Ele desenvolveu um novo método terapêutico, ganhou um prêmio de psicologia. E ele foi candidato ao prêmio Nobel de Medicina. Ele é médico? Não, psicólogo. Ele fez um experimento para demonstrar um determinado fenômeno e foi candidato. Não ganhou, mas foi candidato. Se ele tivesse ganhado, seria a segunda pessoa na história a ganhar prêmio Nobel em 2 áreas diferentes. A primeira pessoa na história foi Madame Curie, que ganhou em Física e Química. Então, se ele tivesse ganhado, seria o segundo na história. Ele teria ganhado em Economia e Medicina. Então, veja bem, o homem, só candidato para mim já é prêmio, né? Então, ele foi escolhido pelos Nobéis. Né? Vou falar Nobel, não tem de psicologia, em Economia, Psicologia e Medicina. Tá? Bom, então, estamos falando de alguém gabaritado? A jornalista pergunta, a que o senhor atribui o aumento da infelicidade entre crianças e jovens? E aí ele respondeu, eu atribuo o aumento da infelicidade entre crianças e jovens à câmera digital. E a cara da jornalista foi essa que vocês fizeram. A cara dela fica meio assim... Acho que está tentando entender. Eu também. Ela ficou tão aturdida que ficou uns minutos assim... Aí ela pergunta... Ela ficou assim, peraí, não entendi. Aí deve ser você está falando do celular. Não. O que eu pensei também, o celular, de ficar no celular? Não, não foi isso, não. Ele atribui a fotografia digital. Então, com o surgimento da fotografia digital, com a câmera digital, aumentou a infelicidade das crianças. Se tivesse falado de celular, não foi o celular, não. E ela também não entendeu, aí ela questionou. Quando ele respondeu, aquilo me aturdiu. Eu não conheci o trabalho dele e fui conhecer. E aí eu conheci todo esse negócio que vocês estão apresentando. Ele explicou por quê. Então, em vez de eu dizer exatamente, eu vou explicar como foi o negócio, como aconteceu, tá? E por que a câmera digital é responsável pelo aumento da infelicidade. Ele disse que ele estava lendo um material científico, né? um artigo, e topou com um artigo de um bioquímico francês, chamado Fraser. Apesar desse nome, é francês. Esse bioquímico estava estudando a influência do cortisol no sistema imunológico. Tá? A gente já sabe disso desde a década de 50, que o estresse aumenta o cortisol e que o cortisol afeta o sistema imunológico, ou seja, que a mente afeta a saúde. Ok, isso a gente já sabe. O que Fraser queria saber é exatamente quanto o estresse aumenta exatamente quanto o cortisol e quanto exatamente afeta o sistema imunológico. Ele queria um número. Ele não queria o estresse afeta, não. Ele queria um número. E aí ele começou o quê? Pegava o estresse, produzia o estresse, media o cortisol, media a resposta imunológica, tá? Em laboratório, em medidas precisas. E ele chegou ao seguinte número, tá? O estresse é diretamente proporcional ao aumento do cortisol. Então, 1% de aumento de estresse é responsável por 1% de aumento do cortisol. Isso é diretamente. Não? Aumentou? Aumentou. Tá? Então, a percentagem de estresse do seu dia aumenta a mesma percentagem de cortisol no seu dia. E quanto esse cortisol afeta o sistema imunológico? Tá? Então, ele chegou ao seguinte número. Se o seu estresse aumentar em 30%, o que aumenta o cortisol em 30%, você diminui a eficiência do sistema imunológico em 62%. Traduzindo, você morreu. Porque 62% de diminuição é o equivalente a uma AIDS ativa. Ou seja, você está vulnerável à infecção. Totalmente. Não tem defesa.
Tá? Então, 30% de cortisol, 62% de ineficiência do sistema imunológico. Tá? E o estresse, para produzir esse aumento, tem que envolver 30%. Então, num período de tempo, se o seu estresse aumenta em 30%, você morre. Aí, o cientista, que se chama Daniel Kahneman, leu aquilo e ficou assim, mas vamos traduzir isso em números. Significa o seguinte: vocês estão felizes nesse momento? Então, vocês sabem a diferença entre estar feliz e não estar. Vocês são pessoas felizes? Bom, isso é diferente. Então, normalmente as pessoas dizem, não, eu não sou feliz. Aí, se eu pergunto, você está feliz? Está. Então, o que é ser feliz e estar feliz? Estar feliz é esse momento. Ser feliz é a soma dos momentos. Se 50% mais um dos seus momentos forem felizes, você é uma pessoa feliz. Correto? Bom, a infelicidade produz estresse. O estresse produz cortisol. O cortisol é 2 vezes inversamente proporcional ao sistema imunológico. Significa o seguinte: se 30% dos seus momentos forem infelizes, você aumenta em 30% o cortisol e você morre. Então, como todos estão vivos aqui presentes, eu posso afirmar sem nenhuma sombra de dúvida que 95% dos seus momentos são felizes, se você é saudável e não tem nenhuma infecção. Ou seja, a sua infelicidade se reduz a 5%. Então, vocês são 95% felizes. Se sua infelicidade aumentar 10%, aí você já fica doentinho. Se aumentar 30%, você morre. Matematicamente, é isso. Aí, Daniel Kahneman, reagiu. Peraí, tem um problema aí, tem um problema sério. Eu sou psicólogo. E eu ganho a vida com as pessoas infelizes. Pensa bem, você vai procurar o psicólogo por quê? Eu sou infeliz e eu preciso de ajuda psicológica. Entendeu? Então, tem alguma coisa errada. Eu não acho que meus pacientes estão mentindo. Se você veio procurar um psicólogo, é porque você o quê? Eu vou dizer, não, você está mentindo. Bom, ele foi revisar a metodologia do bioquímico, entrou em contato com ele e tudo mais, e confirmou. Não podemos mudar isso. Lembra que fatos são fatos? Você pode fazer o que quiser para explicar isso, mas não pode mudar a quantificação. Então, tá certo. Bom, se ele está certo, então, o que acontece? Eu continuo achando que meus pacientes não estão mentindo. Então, quando você diz que é infeliz, é porque você é infeliz. Mas, se fosse tão infeliz como está dizendo, você estaria morto. Então, se você diz que é infeliz e não é, então você não sabe que é feliz. Por que você não sabe que é feliz? Não é um problema de inconsciência. Então, só pode ser um problema de memória. Você não lembra que é feliz. Então, se eu ajudar você a lembrar que é feliz, você não vai mais precisar de um psicólogo. Mas, para isso, ele tinha que confirmar a coisa da memória. E foi aí que ele se tornou candidato a um prêmio Nobel de Medicina. Ele se juntou com alguns neurologistas, alguns especialistas, e desenvolveu um experimento para tentar definir essa quantificação da memória. E, durante esse experimento, ele descobriu que o presente dura exatamente 3 minutos. Então, quanto tempo dura o presente? 3 minutos. 3 minutos é passado. Então, qualquer coisa que aconteceu há 10 minutos não está na sua memória presente. Está nas suas lembranças. Ou seja, qualquer coisa que aconteceu há 10 minutos atrás, você vai procurar no hipocampo.
que é isso, gente? No computador, não tem... Por exemplo, você está fazendo um negócio no computador, é na memória o quê? Esqueci o nome, essa memória aí. Se você não salvar, o que acontece? Perde tudo. Então, ela está na memória, mas essa memória é volátil. Para se tornar permanente, você não tem que gravar? Então, é a mesma coisa no cérebro. Essa memória presente, essa volátil, dura 3 minutos só. 10 minutos não está mais na memória aqui. Está lá arquivada. Então, você vai ter que ir lá procurar. Entendeu? E como é que ele descobriu isso? Ele descobriu de uma maneira notável. Ele fez um experimento tão simples, tão óbvio, mas as maiores descobertas são feitas assim. Tá? Ele tentando definir esse negócio da memória, como é que se arquiva a memória, ele descobriu que o presente dura 3 minutos. Mas quando você arquiva, você não arquiva em ordem cronológica. Tá? Você arquiva com uma outra ordem. E não é emocional como as pessoas pensavam. Foi isso que deu o prêmio para ele. Prêmio não, a indicação, né? Deixa eu mostrar como é que foi o experimento. Ele pegou uma tina com água a 10 graus. Então, água fria. E você deveria mergulhar a mão na água fria por 1 minuto. E do lado, havia botões luminosos, você deveria dizer o grau de desconforto, tá? Não importa, 5, 3. Quão desconfortável é pôr a mão na água gelada por 1 minuto. E ele pegou um montão de voluntários. Todos os voluntários, sem exceção, concordaram que pôr a mão 1 minuto na água fria é ruim. Bom, segundo momento, você vai pôr a mão na água fria por 2 minutos. E vai responder, foi pior ou melhor? 100% respondeu o quê? 2 minutos é pior do que 1 minuto. E 3 minutos? Pior ainda. Não houve nenhuma exceção. Em qualquer idade, em qualquer grupo, todos, sem exceção. 1 minuto é ruim, 2 minutos é pior, 3 minutos pior ainda. Ok. Muito bem. Aí ele introduziu uma modificação no experimento. Tá? No primeiro momento, você vai botar 1 minuto. No segundo, 2 minutos. No terceiro, 3. Só que, nos 30 segundos finais, ele colocou água morna que subiu a temperatura em 1 grau. Tá bom? Bom, então seria 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio. Tá? O que você supõe que vai acontecer? 1 minuto é ruim, 2 minutos é pior, 2 minutos e meio é pior ainda. Não aconteceu. 100% dos voluntários disse, 1 minuto é ruim, 2 minutos é pior, 2 minutos e meio é melhor. Isso. O que ele descobriu? Que nós arquivamos a memória não de acordo com a emoção, e sim com a mudança de estado. Lembram que o nosso presente é rápido? Vira passado? Então, lembram do passado? O que é que marcou a memória? A mudança de estado. Então, essa mudança marcou e, para todos, sem exceção, foi melhor. Vou traduzir para vocês, tá? Você foi tirar férias em Aruba. 30 dias numa praia paradisíaca, num hotel 5 estrelas, tudo maravilhoso, pensão completa, sol, água cristalina. E passou 27 dias idílicos naquele paraíso tropical. E no 27º dia, você foi assaltado, perdeu seu passaporte, as passagens, o dinheiro, foi para uma delegacia num país estrangeiro. Aí você volta para o Brasil e alguém pergunta, como foi? Foram as piores férias de toda a minha vida. Peraí, tem uma coisa errada, né? Não foram 27 dias. Mas o que é que você lembra? Não é a coisa negativa, é a mudança de estado. Por quê? Porque o tempo, lembra? Se perde. Então, quando você permanece um bom tempo num determinado estado, o tempo se confunde. Você não consegue notar a passagem dele. Você marca a mudança de estado.
Então, se você pegar 30 dias e dividir em 3, 10 dias, você vai lembrar muito mais do que se passar 30 direto. Por quê? A nossa memória marca o quê? Então, por exemplo, você lembra perfeitamente quando você foi operado a última vez, quando quebrou a perna. Por quê? Porque você não quebra a perna todo dia. Então, você lembra perfeitamente bem as desgraças que aconteceram na sua vida. Quer ver quanto você lembra? Então, você chega a pessoa e pergunta, tudo bem com você? Não, minha vida é muito difícil, muito marcada. Quando eu tinha 11 anos, meu pai me abandonou e isso marcou minha vida. Que coisa triste, né? Passa um tempo e você pergunta, oi, tudo bem? Tudo bem. E como é que você está? Não, estou indo. Não tão bem, porque você sabe, né? Com 11 anos eu fui abandonado, meu pai me largou e isso marcou a minha vida. E aí você pergunta, e você está tendo sucesso? Não, tudo é muito difícil para mim. Com 11 anos eu fui abandonado, meu pai me largou, isso marcou minha vida. Quantos anos você tem? 62. Você viu? Como você está? Estou mal, passei por um divórcio muito difícil. Quanto tempo? 10 anos. Em 10 anos não aconteceu absolutamente nada. Uma Coca-Cola gelada perfeita num dia de calor. Acontece às vezes. Sabe aquele copo d'água perfeito? Desde que eu li um depoimento no livro da Elizabeth Kübler-Ross, eu presto muita atenção na água. A água, às vezes, ela tem um gosto perfeito. Sabe, o perfeito momento que você está com sede, com água, a perfeita temperatura, que você bebe é... Porque Elizabeth Kübler-Ross escreveu um livro, As 5 Faces da Morte. Tem muitos anos esse livro. Ela quase acabou com a carreira dela para escrever esse livro. Nesse livro, ela pergunta para uma pessoa que vai morrer, o que você está sentindo agora que sabe que vai morrer? E ela fazia isso em todo o período, até na beira da morte. Você vai morrer dentro de instantes, o que você está sentindo? E aí, as pessoas, foi uma controvérsia muito grande, ela pediu primeiro permissão para todo mundo, para fazer a pesquisa, e ela fez. E ela escreveu um livro chamado As 5 Faces da Morte. Tá? Então, ela entrevistava a pessoa, logo depois que ela sabia onde... Ela ficava de plantão, teve um diagnóstico fatal, ela perguntava a você, não, você saía, você teve um diagnóstico fatal, o que você está sentindo? E entrevistava a pessoa, acompanhava todos os passos até a morte. Tá? E ela fez isso com centenas de pessoas. E aí ela dividiu a morte em 5 fases. Primeira fase, negação. Não acredito. Não acredito, quero uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta, quinta, até que não há mais. E aí vem a próxima fase, desespero. Meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. E olha que coisa estranha. Tem pessoas que nessa fase têm tanto medo de morrer que se mata antes. Ela tem medo de esperar. O índice de suicídio maior acontece na segunda fase. Os que conseguem ultrapassar essa fase de desespero absoluto entram na terceira fase, que é a fase de eu vou fazer agora o que eu não fiz o ano inteiro, comprar, gastar, fazer uma coisa, e normalmente a pessoa piora, rapidamente, deteriora. Ela entra num frenesi de atividade. Na quarta é a fase de resolução. Eu deixo meus negócios certos, deixo eu dividir a herança, deixo eu fazer não sei o que lá, deixo eu resolver tudo para poder morrer em paz. Também é uma fase muito tensa que agrava os quadros. E aí tem a quinta fase. A quinta fase, em vez dela descrever, ela colocou depoimentos das pessoas. A quinta fase é a fase terminal. Tá? E aí ela descreveu. Aí, fulana de tal, 16 anos, fase terminal, leucemia. Que pena que só agora que eu vou morrer, é que eu descubro quanto vale caminhar descalço na grama. 54 anos, fulano de tal, paciente terminal, miocardite congestiva. Que pena que só agora que eu vou morrer, que eu descubro o valor de um beijo de amor. Outro paciente, fulano,
Que pena que só agora que eu vou morrer, que eu descubro o valor de um copo d'água perfeito, na temperatura perfeita, sem um tubo para atrapalhar. Que pena que só agora que eu vou morrer, que eu descubro como é bom ter filhos, estar com eles, olhar para eles, abraçá-los. Que pena que só agora que eu vou morrer, que eu descubro que uma mulher apaixonada por você é a melhor coisa que existe. Que pena que só agora que eu vou morrer, que eu descubro o valor de mastigar uma comida com este sabor. Que pena. Então, ela recheou a quinta fase com depoimentos desse tipo. E ela chamou a quinta fase de felicidade. E ela disse que é nessa fase que acontecem os tais dos milagres, as remissões, as mudanças. Então, a pessoa tinha tantos meses de vida e ele passa por aquelas fases, consegue ultrapassar. Quando ele chega na quinta, aí prolonga. Aí ele dura. E alguns entram em remissão. Então, ela diz que essa fase de felicidade é que muitas vezes prolonga a existência. E o do copo d'água me marcou muito, sabe? Porque a descrição dele foi muito sugestiva. Então, toda vez que eu estou com muita sede e vem o copo d'água, e eu paro e pensar, gente, deixa eu aproveitar esse momento e vou prestar atenção. Então, tem águas mais gostosas que eu descobri. Tem águas que são gostosas. Tem água que é só água, mas tem aquela água que tem um sabor diferente. Para você ter uma ideia, eu saí, experimentei vários filtros, até comprar um filtro bom. Porque água é um agente importante na sua vida, sabe? E tem gente que nem bebe água, né? Nunca. Mas a gente está falando do Daniel Kahneman e a memória. Diante dessa descoberta, bom, ele descobriu, então, que a memória presente dura 3 minutos, logo ela é passada, e o que arquiva ela é o quê? A mudança de estado. Agora, vamos à resposta que ele deu para a jornalista. A que o senhor atribui o aumento da infelicidade entre crianças e jovens? A fotografia digital. Ele falou câmera digital, mas é mais a fotografia. E aí ele explicou. Vamos lá, as pessoas. Não vou dizer minha idade, que minha mãe me proibiu. Aí você pergunta por quê. Uma vez eu estava no local, alguém perguntou a minha idade. E eu fui responder, ela virou, não se pergunta isso a uma dama. Aí eu virei, mas eu não me importo, mas eu me importo. Se você disser a sua, vão calcular a minha. Então, para ela é importante, ela faz palestra, então eu nunca mais contei. Mas as pessoas, vamos lá, eu tenho muito mais de 50, eu tenho muito mais do que 50. Com certeza, vocês viveram a seguinte experiência, né? Em casa, vocês pegaram um álbum de retratos. E no álbum de retrato tem o casamento da sua avó. É o casamento da sua avó. E aí você pergunta, mamãe, onde está você? Não está no casamento da sua avó. Mas está lá, sua avó, sua tia-avó, vários membros da família. Aí tem o casamento da sua mãe. E onde eu estou? Você não está no casamento da sua mãe, mas o casamento estava lá, estavam as suas tias, as madrinhas, as pessoas que você conhece. Então, você sabe a cara do seu avô. Alguns sabem a cara do bisavô. Né? Tem a foto do bisavô, da família, quando ele veio do outro país, ou quando chegou aqui, ou a cabana quando eles moraram. E você tem essas fotos todas, né? A foto do batizado, a foto do primeiro aniversário. Tem uma foto clássica que todo homem tira, né? Aliás, a mãe tira. Acho que ela fica esperando o momento em que o menino faz xixi no pai, né? Vai trocar a fralda, tenta trocar. É porque todo mundo tem essa foto, é uma foto clássica, né? Acho que as pessoas ficam lá esperando para o cara trocar a fralda a primeira vez. Então, tem várias fotos que todo mundo tira, clássicas, né? Os 15 anos. Então, você tem esse álbum. Os mais antigos, aqueles álbuns, aquelas coisinhas do lado da foto, né? Ou o mais comum é aquele do plástico que você bota. E, se vocês prestarem atenção, como é que funcionam esses álbuns, né? Então, era assim. Você ia numa loja. Se você fosse pobre, comprava um filme de 12 poses. Se você tivesse mais dinheiro, 36 poses.
E você levava esse filme, ia tirar as fotos do evento, e você escolhia as fotos, porque só tem 12, não pode desperdiçar. Então, você tinha aquelas, né, clássicas, assim, importantes, todo mundo preparado. Olha a foto! Então, olha só, na festa, a geladeira quebrou, a Coca-Cola estava quente, deu um mau problema, na hora da foto... E aí, você tirava as fotos, mandava revelar, aí ia ver o negativo, para ver se prestava imprimir a foto, porque era caro, né? Então, você escolhia lá quais, e aí os mais caprichosos, tinha aquele álbum que você botava aquele plástico, parecia um contact assim, né? Para proteger da umidade. E aqueles que não é menos, botavam naquele plástico, naqueles coisinhas, né? Dá um trabalho no albinho, né? E aí botar ali tudo arrumadinho. E a criança normalmente pegava isso. É uma maneira de distrair a criança. Senta aqui, toma! Aí, vovô, vovó, titia, tia Maricotinha. Né? Quem teve essa experiência? Levanta o braço. Aí apareceu uma revolução. A câmera digital. E você não precisava mais tirar 12 fotos. Você pode tirar 5.000 fotos. E você tira. O seu bebê nasceu e, até ele fazer 6 meses, já tem 32.000 fotos. O bebê arrotando, o bebê vomitando, o bebê fazendo isso. Tudo isso. E você guardava tudo isso num CD. Mas você sabe que CD tem tamanho pequeno, 32.000 fotos é muito CD. Aí você agora, que é moderno, guarda na nuvem. Você tem lá, alugou um espaço e está lá, na nuvem. Essas 32.000 fotografias. E o seu filho de 3 anos, que não sabe mexer na nuvem, nunca viu nenhuma. Nem você mesmo, né? Nunca viu nenhuma. Você sabe que sua memória está guardada lá, mas ele nunca viu. E ele cresce. Quando ele aprende a mexer na nuvem, lá pelos 12 anos, ele não já... Gente, sem hipocrisia, porque você não vai dar a senha da nuvem para o moleque, para ele não estragar. Você dá o telefone para ele no YouTube. Você não vai dar acesso aos seus arquivos. Fala sério. Então, ele vai ter uns 12 anos quando ele tiver os arquivos dele. Então, quando ele tiver 12 anos e tem acesso à nuvem, ele já não tem nenhum interesse nessas fotos. E aí você pergunta para esse jovem de 12 anos, você é feliz? Não. Por que não? Porque meu pai, aquele miserável, não me deu um iPhone. Todo mundo tem um iPhone. Só eu não tenho um iPhone. Eu sofro bullying na escola porque eu sou o único que não tem um iPhone. A minha mãe, aquela mulher má, que não deixa eu dormir na casa das minhas amigas. Eu tenho 13 anos, eu não posso dormir na casa das minhas amigas. Todo mundo vai, menos eu. E ela diz não todas as vezes. Eu sou muito feliz porque eu não tenho um tênis da hora. E os outros têm. Eu não fui para a Disney, porque eu fui para a Disney, mas não pude comprar aquela mochila da hora. Mas eu não posso sair para ir numa festa. Mas eu não posso. Mas você tem que arrumar sua cama, mas você tem que arrumar seu quarto, mas não vai sair porque tem que estudar para a prova. Não, você não vai matar a aula. Não, você não vai para a casa do seu coleguinha. Não, você não vai viajar com seus amigos. Não, você não vai fazer isso. Não, você não vai fazer. Não, não pode. Não pode, não adianta, não tente, não vou deixar. E, devido a isso, eu sou profundamente infeliz. Tão infeliz que eu me apaixonei por um rapaz, ele disse que não gostava de mim, e eu resolvi me matar aos 16 anos.
Porque eu sou profundamente infeliz. Porque eu queria isso, não aconteceu, e porque eu... E é muito infeliz. Daniel Kahneman, diante desse quadro, ele desenvolveu uma metodologia terapêutica, um novo método terapêutico, que ele deu o nome de revisão das memórias. Eu não vou falar todos, porque senão é seminário, é uma palestra, tá? A gente está indo bastante. Então, eu vou dizer só 2, tá? Ele desenvolveu uma técnica terapêutica. Se todos são felizes, mas não lembram, então, se eu desenvolver uma técnica que ajude a lembrar, talvez você não precise de terapia. E ele desenvolveu, então, a revisão das memórias. Aí chegava um paciente profundamente infeliz para fazer terapia. Bom, como ele é famoso, imagine quanto custa fazer terapia com Daniel Kahneman. E aí ele fazia para o cidadão a seguinte proposta. Bom, eu estou fazendo um experimento, uma pesquisa. Se você concordar em participar da minha pesquisa, preenchendo algumas coisas simples, são 2 coisas, né? Então, para esse paciente, que era um jovem de 32 anos, se você me fizer uma gentileza de preencher esse material que eu vou pedir, eu lhe dou um desconto de 60% na terapia. O que você acha? Daniel, deve ser uma grana, 60% de desconto. Ele concordou. Bom, é o seguinte, antes da gente começar a terapia, eu vou pedir para você, quantos anos você tem? 32. Você vai fazer para mim um álbum de retratos, com 32 páginas duplas. Uma página dupla para cada ano da sua vida. Então, a primeira, par e ímpar, de 0 a 1 ano. Você vai preencher com apenas, unicamente, 10 fotografias que representem o seu primeiro ano. Segunda página, par e ímpar, segundo ano, terceiro e assim por diante, até você preencher as 32 páginas. Aí você vai trazer para mim, nós vamos ver juntos e eu lhe darei 60% de desconto na terapia. Se você decidir trabalhar, sem compromisso. Ok, ele aceitou. Aí ele foi atrás, ligou bem, disse, tá difícil, então procura. Se você me trouxer esse álbum com essas características, eu te dou 60% de desconto. Beleza. Aí ele foi atrás, conseguiu, montou o álbum e foi para a terapia. Chegando lá, Daniel Kahneman, então vamos ver o álbum. Quem é esse? Sou eu. Recém-nascido. Quem é essa pessoa que está segurando você? Meu pai. Ok. E essa daqui? Meu batizado. E quem está segurando você? A tia Maricotinha, minha madrinha. E ela mora com você? Não, mora a 300 quilômetros. E ela estava ali fazendo o quê? Minha madrinha. Ela veio para o meu batizado. E essa roupa que você está usando? Foi ela que fez. Bora batizado. E essas pessoas? Minha mãe, meu pai e os parentes. Quem são esses parentes? São minhas tias, parte de mãe, parte de pai, algumas pessoas que eu não sei. Então, eu quero que você saiba quem são todos eles. E essa foto aqui? Não, sou eu, com 6 meses. 6 meses. E quem arrumou a roupa? Minha mãe, com certeza. Você parece bem alimentado. Quem alimentava você? Minha mãe? Ou qualquer uma das minhas tias? E quem é esse aqui? O que ele está fazendo? Meu pai, trocando a fralda. E o que você está fazendo com seu pai? Estou fazendo xixi nele. E essa foto? Meu aniversário de 1 ano. E o que é isso? Um bolo. Quem fez o bolo? Com certeza, minha tia Maricotinha. E a roupa que você está usando? Com certeza, minha mãe. E tem mais coisa na mesa? Docinhos, é? Minha mãe e minhas tias, com certeza. Vocês não compraram na loja? Poderia, mas minha mãe e minhas tias costumavam fazer os docinhos. E isso, presentes. Essa foto aqui sou eu com 3 anos.
E você está fazendo o quê? Estou brincando com uma bola. Você me parece estar andando normalmente. Sim, estou andando normalmente. Então você não teve pólio? Não, eu não tive pólio. Quem vacinou você contra pólio? E essa aqui? Sou eu com 4 anos. E o que é isso? Um bolo. Outro bolo. Outro bolo. Quem fez o bolo? Tia Maricotinha fez todos os meus bolos até os 6 anos. E por que ela não fez mais? Porque ela ficou muito doente. E deixou de viajar 300 quilômetros para estar na minha festa de aniversário e fazer meu bolo. E você me parece um rapaz alto e forte. Você não teve raquitismo, teve? Não. Quem alimentou você? Quem limpou você? Você não tem feridas visíveis. Então, alguém limpou você. E 5, 6, 7. Aparentemente, você teve um bolo para cada ano da sua vida. São 32 bolos. Você fez algum? Não. Eu nunca fiz um bolo no meu aniversário. Sempre teve alguém que fez para mim. E aí ele foi acompanhando o álbum e, num determinado momento, o rapaz, muito emocionado, disse: eu sou feliz e não sabia. E ele fez com vários pacientes. Ele deu o nome a essa terapia de revisão das memórias. Então, o que acontece com muitos de vocês é que vocês sabem que teve uma tia Maricotinha. Quem fez seu vestido de 15 anos? Quem fez seu bolo? Quem levou você para vacinar da tuberculose, da pólio? Quem alimentou você? Ah, mas minha mãe me deixou. E você tem pólio? Raquitismo? Lesões de pele? Cicatrizes? Não, porque alguém te lavou, né? Alguém trocou sua fralda. Alguém te alimentou. Você teve presente seu aniversário? Quem deu? Mais de um? Não, não tive presente. E quem são essas pessoas? Minha família. E eles moram com você? Não. Eles vieram só para o aniversário de uma reles criança de 3 anos. E estavam lá. E estiveram lá vários anos da sua vida. Então, essa mulher perversa, que não deixou você ir dormir na casa de suas amigas, é a que trocou sua fralda, que está na foto. Esse homem mau, que não te deu iPhone, normalmente ele tem um baldinho de água e está limpando a areia, não é? Não, normalmente o pai não faz isso. A mãe está segurando as crianças, enquanto o pai joga o baldinho. Não tem essa foto? Muitos de vocês não têm essa foto? Daquele homem perverso e mau, com um bebê no colo? Aquele homem severo, mau, não, você não vai sair da escola. Com você no colo, dormindo, mais de uma vez. E com aquela mulher carregando mais de uma criança, às vezes, né? Tem as fotos? Você viu, não viu? Então, você sabe mais ou menos o que você precisa lembrar, não é? Família, amigos, pessoas que se interessaram profundamente na sua existência. Você lembra? Infelizmente, as nossas crianças não. Porque elas só lembram a mudança de estado. E, normalmente, todo ano ela teve bolo, todo ano teve presente, as fraldas foram trocadas, foram alimentadas, banhadas, etc. Então, ela não tem a experiência do abandono intenso, sofrimento muito grande, que faria ela lembrar no momento em que ela comeu um prato de comida a primeira vez. Não. Então, para ela lembrar isso, ela precisa de uma ajuda, porque a gente só guarda mudança de estado. Porque uma pessoa que realmente sofreu terrivelmente, lembra o primeiro emprego, a primeira chance, a primeira vez que ela comeu isso, a primeira vez que eu comi um chocolate, foi algo espetacular, a primeira vez que eu comi um doce, você não lembra. Você lembra a primeira vez que você comeu um doce? Porque você comeu tanto, e tantas vezes, que isso é normal para você. Mas quem nunca comeu, lembra. A primeira vez que comeu até cansar. E quase vomitou por isso. Lembra. A pessoa lembra essas coisas muito claramente. Porque você lembra a
Mas mesmo com esse sofrimento todo, ele não morreu. Por quê? Porque mesmo com tudo isso, teve aquele copo de Coca-Cola gelado um dia, aquela água perfeita, tudo isso são momentos da sua vida. Porque quando você realmente está infeliz, como, por exemplo, o seu cônjuge de 60 anos faleceu. 3 meses depois, uma pneumonia fatal leva. Aí você escreve um atestado de óbito, pneumonia. Mas deveria escrever o quê? Tristeza. A tristeza foi tão grande e consumiu mais de 30% da sua vida, foi tanta que seu sistema imunológico não resistiu e você morreu. Então, quando uma criança está realmente infeliz, ela adoece e morre. Crianças que não têm realmente nenhum amor, morrem. De doenças simples. Por quê? Porque o sistema imunológico não resiste à tristeza. Crianças abandonadas, muitas morrem. E você vai botar lá, morreu de uma infecção simples e boba. E você não? Por que não? Então, se você pergunta para esse jovenzinho de 12 anos, ele vai lembrar o quê? Não ganhei um iPhone, não ganhei a mochila, não ganhei o tênis de $300, não fui na festa da minha amiga, não fui ver o Rock in Rio, não fui passar o carnaval em Salvador, não fui dormir na casa das amigas, não fui viajar com meu namorado, não fui fazer isso, não fui fazer aquilo, porque essa pessoa perversa existe para fazer você infeliz. Para que você não tenha nenhum prazer nessa vida. E quando você vai à Disney e volta cheio de malas, está no carro emburrado, por quê? Porque eu cheguei e não tinha ninguém me esperando no aeroporto. Depois de gastar quase $3.000 na Disney, aquela cara de tédio, de absurdo mau humor, porque não foi suficiente, porque ele está muito acostumado com isso. Ele precisa cada vez mais para poder sentir alguma coisa. E ele não lembra nenhum daqueles bolos. Ele não sabe o rosto do avô, do bisavô, não sabe dos parentes, não conhece ninguém, porque não lembra. Você lembra. Por que você lembra? Porque você viu o álbum de casamento da sua mãe e do seu pai. Você viu o álbum de casamento do seu avô. Você viu essas fotos. Elas estão lá. Você viu quantas vezes seu pai te carregou no colo. Você viu quantas vezes sua mãe arrumou a roupa do seu aniversário. E algumas coisas que você não percebeu. Que em cada daquelas fotos você estava limpo, lavado e alimentado. E mesmo quando estava no hospital, alguém estava lá com você. E você nunca estava sozinho. E você não lembra. Então, nossas crianças e jovens, segundo Daniel Kahneman, estão profundamente infelizes, porque eles não lembram desses momentos. E nós não temos nada para ajudar, porque todas as fotos estão na nuvem. Então, essa terapia chama-se álbum de retratos. A segunda terapia, ele descreve da seguinte maneira. Uma paciente com depressão foi procurar ajuda. Se você está com depressão, está profundamente infeliz. Muito infeliz, foi à procura de terapia. E ele fez a mesma proposta do rapaz. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa, estou trabalhando, recolhendo algum material. Se você concordar em participar, eu lhe darei um desconto de 65% na consulta. E o que eu preciso fazer? Simples. Você vai preencher um caderno. E é muito... Não. Nesse caderno terão apenas 3 questões. 3. Poucas palavras. Você vai responder 3 coisas, uma vez por dia. Então, no 7º dia, é o dia da nossa consulta. Você me traz isso. E eu te dou 65% em cada sessão. Aí, na próxima semana, você me preenche os 7 dias e eu te dou 65%. Toda vez que você me trouxer isso preenchido, eu te dou 60%. E se eu não fizer? Aí eu não te dou desconto. Será pagar 100% da consulta.
Bom incentivo, né? Mesmo com depressão, você não fica burra. Ela concordou e ele deu para ela um caderno que estava escrito pontos cardeais. O que são pontos cardeais? Quando você está perdido numa floresta, o que é necessário para você se achar? Uma bússola e os pontos cardeais. Para onde você vai apontar a bússola? Então, uma estrela, o sol, um ponto de referência, e aí você consegue se achar. O nome disso são pontos cardeais. Então, os pontos cardeais do caderno eram: você vai olhar para cima. Quando digo para cima, não é para o teto, não, tá? Vai olhar para cima, para o céu. Você vai olhar para cima, você vai olhar ao seu redor e você vai olhar para si mesma e vai dizer o que está vendo. Então, primeiro dia, você vai olhar para cima e dizer o que você está vendo. Você vai olhar onde você está em volta e descrever o que está vendo e vai olhar para você mesma, da cabeça aos pés, olhando para você e dizer o que está vendo. Só isso. Primeiro dia. O dia está horrível como sempre. Nesse país é sempre assim. Eu estou no meu quarto. Eu mesma decorei. Eu estou vestindo o meu pijama favorito. Segundo dia. Como eu disse, nada muda nessa terra. O tempo continua horrível. Estou no meu quarto, eu mesmo decorei. Ele tem tons de azul e de roxo. Estou usando meu pijama favorito. Terceiro dia. O tempo continua horrível, eu não vejo a função de uma coisa dessas. Estou no meu quarto, que eu mesma decorei. E eu estou usando meu pijama favorito. Quarto dia. O dia continua horrível. Dei uma arrumada no quarto e comprei um pijama novo. Para vocês não acharem que eu sou porca. Quinto dia, o tempo continua horrível, meu quarto está bem organizado e eu estou usando um pijama cor-de-rosa. Sexto dia. Como eu disse, esse país é horrível, o tempo continua péssimo. Eu andei mexendo no quarto, enjoei da decoração. Estou usando um pijama amarelo. Não preciso dizer que houve uma nítida melhora de estado. Você já deve ter ouvido falar que o tempo cura tudo? Mas só se ele passar. Se você não notar a passagem, ele não tem os efeitos terapêuticos. E você fica como aquele senhor. Meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos. E isso marcou minha vida. E nunca mais você teve nenhum momento feliz depois disso, porque você nunca mais saiu daquele momento. Então, o tempo não passou para você. Você ainda tem 11 anos. E todo santo dia você revive aquele momento. O nome dessa terapia é Revisão das Memórias. E quando eu li o trabalho de Daniel Kahneman, espetacular, e concordo com ele, a câmera digital, saí e fiz o filme para o meu último filme. Meus 2 primeiros tinham álbum, o terceiro é que não tinha. E eu me lembrei de um momento em que ele me perguntou: mamãe, por que vocês não gostam tanto de mim quanto do Vinícius? Por que, meu filho? Porque o Vinícius tem álbum. Aí eu peguei um monte de fotos dele, coloquei na geladeira para ele ver e fiz os álbuns. Porque meus 2 não tinham câmera digital, mas o terceiro já tinha. Ele tinha os primeiros álbuns de recém-nascido, mas quando ele estava maiorzinho já saiu, e aí a gente tirou muito mais foto dele. Tinha, mas ele nunca viu. E eu passei a fazer vários álbuns, gastar. E como eu não tenho aptidão, quando eu peguei umas pessoas lá para fazer, imprimir, gosta, vamos imprimir as fotos e botar uns álbuns aqui. Para vocês terem uma ideia, a gente resolveu fazer um da instituição, nossa instituição. Tá? Ia fazer 34 anos. E a gente fez um álbum grande, só que pegamos e botamos 20 fotos cada página, porque aí é instituição, né? E fizemos um evento e finalmente abrimos o livro para todo mundo ver. Olha que impressionante. Pessoas que não se falavam há anos ligaram, estou vendo as fotos.
pessoas que tiveram muita amizade, muito tempo, e que, por uma coisa qualquer, deixou de se falar. E quantos anos estiveram juntas? Quantas lembranças que não vem mais para você? Você só lembra da traição. Você teve 30 anos, o primeiro beijo, a primeira saída, tantas coisas. 15 minutos de traição e 30 anos de amizade foram para o esgoto. Com todas as lembranças. E você nunca mais vai conviver com essa pessoa. Por que não? 15 minutos valem 30 anos de amizade? Ou você esqueceu? Esqueceu, foi muito bom, né? Você só lembra da mudança de estado. E aí Daniel Kahneman propôs que a gente fizesse uma revisão das memórias, porque a gente vai descobrir que é feliz e não lembra. E aí eu fiz a associação dessa colocação e o Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. E a gente pensa que é na outra encarnação, que é daqui a 30 anos, 100 anos, 200 anos. Não, é agora. Se você agora fizer uma revisão das suas memórias, você vai descobrir que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Basta lembrar. Lembrar quem segurou você a primeira vez. Lembrar quem vacinou você contra pólio. Lembrar do seu primeiro bolo de aniversário. Lembrar do vestido de 15 anos. Lembrar do seu casamento. Lembrar do seu primeiro filho. Lembrar desses momentos da tia Maricotinha. De todas essas pessoas que acharam que você era importante, especial e que merecia ser feliz. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.